Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cast. Já quero te convidar a seguir a gente lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, compartilhar com mais pessoas esse programa que traz sempre muito conhecimento, muita inspiração e muita motivação, sempre focado no sucesso das mulheres. E hoje a gente tem um episódio muito especial aqui. Mas antes da gente começar, eu já quero agradecer alguns patrocinadores muito especiais. Quero começar pela Liz Story. A Liz Story, eu sempre digo que lá você entra e sai pronta para o seu sucesso. Na Liz Story você vai encontrar roupa, sapato, acessório, bolsa, tudo que uma mulher precisa para o sucesso. Quero falar também dos nossos queridos patrocinadores lá, o Cachorro Quente do Betão, o Hot Dog do Betão, conhecido, muito querido na nossa cidade de Macaé. Inclusive quero deixar aqui todo o meu carinho, o meu respeito, né, pela perda que nós tivemos agora, né, do Betão, mas eu sei que Flávia e Maiara e sua mãezinha vão seguir com esse legado, fazendo o melhor e aí trazendo o melhor para nós, né, e nos inspirando com a força que essa família tem. Muito obrigada, família Betão, por acreditar, por estar comigo, eu também estou com vocês. E agora vamos começar o nosso programa. E esse programa hoje, gente, é com uma pessoa muito querida, uma mulher de sucesso, uma mulher que tem uma história de superação e uma mulher que faz parte da minha vida também, é uma mentorada minha, é uma pessoa que eu venho acompanhando a evolução. Pra mim, Deca, mas agora ela vai se apresentar como ela gosta, vai contar pra gente quem é essa mulher expressiva, expansiva, cheia de opinião, cheia de presença. Conta pra gente quem é a Deca. Então, eu gosto de Deca, né? Não tenho nenhum preconceito, até porque eu acho que já vem trazendo essa identidade do meu trabalho mesmo. As pessoas já me chamam de Deca, é DK, é Deca, não tenho mais nome pra essas pessoas. Mas meu nome é Andresa Bittencourt, tenho 28 anos, sou casada, mãe, cristã e fundadora da DK Mimos, acessórios de alto padrão. E é um prazer, né, estar aqui, já estava ansiosa para participar desse projeto que eu acho lindo, que eu acho super inspirador em muitos momentos, né, traz ali, assistir o podcast já traz aquela força pra gente continuar, ouvir outras histórias, se identificar com essas mulheres de sucesso de Macaé, então é um prazer estar aqui. Coisa boa, gente, coisa boa a gente compartilhar essa mesa, né, esse espaço com mulheres e a gente entender que tudo que a gente construiu, né, a nossa história, ela tem muito a ver com o nosso propósito. E as histórias, elas são um presente que eu acredito que Deus entrega para nós, né? Algumas mais tristes, outras não tanto, outras mais felizes, mas nós sempre vamos ter desafios e a história, ela impulsiona outras pessoas. Assim como no livro Histórias que Transformam, a gente traz várias histórias, aqui também é um espaço para que a gente traga histórias, experiências, e eu queria que você contasse um pouco pra gente. Quem é a Andressa, a Deca, né? É aquela menina, aquela jovem, hoje uma mulher, né, com a sua família, mas como que foi essa sua trajetória de vida? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu nasci em Salvador, na Bahia, e morei em Macaé quando eu tinha 14 anos. E assim, me apaixonei pela cidade, né? Cheguei numa cidade nova. A gente ama Macaé, gente. Eu senti, assim, que era uma oportunidade de reescrever a minha história, né? Não querendo trazer história triste nem nada disso, mas eu tive uma infância um pouco complicada, uma infância de muita escassez, né? Desenvolvi muitos traumas, muitas dificuldades emocionais, passei por vários processos, inclusive quando eu vim a Macaé nesse período de 14 anos, a minha mãe estava construindo um relacionamento e eu era o problema do relacionamento. Então eu precisei me afastar, eu fui afastada da minha família nessa época. E cheguei aqui em Macaé com toda essa bagagem e construí uma nova vida aqui, né? Construí amizades novas, né? Uma liberdade que eu não tinha na minha cidade, mas aqui por ser cidade pequena eu ia pra escola sozinha, comecei a ter autonomia sobre as coisas. E aí passou um ano e fui embora. E deixei essa vida toda pra trás e voltei pra encarar os meus problemas. Já na adolescência, 15 anos, comecei a viver essa fase de vaidade, de se importar com a aparência, de querer se cuidar, e aí foi quando começou problemas de autoestima. Eu queria ter a autonomia que eu tinha aqui, então eu comecei a trabalhar, e aí procurar emprego era muito difícil, eu sempre ouvi muitos nãos, eu sempre portas se fechavam e eu não entendia o porquê
que essas portas se fechavam. Essa parte é muito forte. É muito difícil. E lembrar disso, durante muito tempo, me causou dor e sofrimento. Mas terapia, façam terapia, porque ajuda muito a gente a se conectar com a nossa história de uma forma diferente, né? Não trazendo dor, mas trazendo um aprendizado. E quando eu idealizei a DK, eu criei esse pensamento de propósito. O que eu quero fazer? Né? No ano de 2020, quando eu saí do meu trabalho em CLT, trabalhei 4 anos, né, no saque da Caixa Econômica. Aí você ficou lá, esse tempo Fiquei todo lá, foi lá. E aí eu desenvolvi vários problemas de ansiedade, problemas com autoestima, desafios. E essa questão de trabalho me dificultou muito, porque eu queria, quando a gente é adolescente, a gente quer trabalhar como balconista, recepcionista, né? A gente quer aquele administração, aquela coisa toda. Eu sempre fui uma pessoa muito inteligente, sempre gostei muito de estudar, mas nada disso funcionava, nada disso era um caminho para as portas se abrirem para mim. Aí um dia minha amiga da escola, na época que eu estudava, fazia ensino médio, ela falou assim pra minha amiga: posso ser sincera com você? Falei: pode. Ela falou assim: essas vagas chovem pra mim. E a minha amiga era o padrão. Branca, cabelo liso, na cintura, né, o narizinho fininho, um corpo bonito. E eu, tipo assim, toda desengonçadinha, cabelo crespo, tinha um dente muito aparente, não usava aparelho na época e tudo mais. E aí ela falou assim: é a sua aparência. Uau, que forte. E eu não esqueço desse dia, a gente estava na van, saindo da escola, indo pra casa. E eu fiquei: como assim a minha aparência? Amiga, você vai ter que procurar emprego em loja. Porque para você ser recepcionista, para você ser atendente dessas clínicas onde a gente vai, você precisa ter uma aparência muito chamativa, você precisa ter um padrão que você não tem. Meu Deus, né? Foi Muito bem forte. difícil. Mas fazendo um adentro dentro desse momento, muito forte, ela foi muito corajosa. Sim. Mas talvez se ela não tivesse falado isso, também não tinha acendido ali um despertar, ou não foi? O que você percebe? Não, o despertar não chegou naquele momento, né? A frustração daquele momento foi tipo: tô procurando o lugar errado, então eu vou pro lugar onde eu não sirvo, eu né, não pra esses pertenço lugares, a esse lugar. Eu não pertenço, não é pra mim. E aí, tipo assim, eu tive que procurar onde que me encaixava, porque eu sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar, eu queria ter minha independência. Eu vivia uma vida de escassez e eu já sabia que aquilo não era pra mim. Principalmente porque aqui em Macaé, no período que eu vivi aqui, eu vivi uma outra realidade. Não financeiramente, mas de liberdade, de independência. E lá eu não tinha como ver isso se eu não tivesse alguma fonte de renda. Então eu comecei a procurar nos lugares que seriam abertos pra mim, vendas. E eu era muito boa em vendas. Todo mundo falava, né? Boa, né? Então, assim, foi o meu momento. Eu disse: se eu sou muito boa nisso, eu vou fazer valer mais do que a minha aparência. E foi um caminho só de ida, porque eu mergulhei nas vendas e eu nunca mais saí. A gente se apaixonar pela venda, gente, muda a nossa vida, porque tudo passa pela venda, né? E a pessoa que ela tem essa facilidade, que ela domina, que ela aprende a gostar da venda, ela consegue ter retorno em tudo que ela fizer, né? Em tudo. E aí conta pra gente como é que foi, vendendo mais, tendo sucesso, batendo meta, ganhando dinheiro. Aí começou uma nova Andresa, né? Eu lembro que a minha tia, ela vendia raco. E aí eu vendia muito pra ela. Ensino médio, na escola Mary Kay. Eu levava Mary Kay. a esposa do meu tio na minha escola, no ensino médio, pra fazer sessão de Mary Kay no nosso intervalo, pra você ter uma noção. Gente, empreendedora. E ganhava nata. comissão ali, tá? Vendia limpeza de pele, ganhava, sempre lucrava. Aprendi a fazer bordado, aprendi a fazer ponto de cruz, crochê, flor de artesanato, tudo que tinha um curso gratuito eu tava lá. Eu queria aprender. Tudo virava dinheiro na minha mão. E aí, desde os meus 14 anos, que eu sou independente. E aí, eu comecei a ser tão boa no que eu fazia que a minha aparência já não importava tanto. Só que a gente vai saindo um pouco dessa parte do profissional. A vida não é só movida ao profissional, né? A gente tem uma vida por trás do CNPJ, que na época não era CNPJ, mas fora a parte dessa Andresa que se destacava em tudo, eu me destacava em tudo.
Tudo que eu ia, eu fazia, eu quero você. As pessoas, né, do meu meio de escola e tal, a gente vai precisar panfletar e tal, você vai. Precisa levantar fundos para isso aqui, você vai. Na igreja, você vai. Começou a ser referência. Eu comecei a... Você vende até um copo quebrado, tudo você vende, não sei o quê. E eu fui crescendo. Construí um relacionamento abusivo que me alimentou ainda mais os meus traumas. Por ser essa mulher muito independente, muito dona de mim. A pessoa com quem eu me relacionava se aproveitava disso. Então, eu era a dona da casa, eu era a provedora, eu que resolvia tudo, eu que fazia tudo. E me afastei da minha base, que era a minha família, minha mãe, fui morar em outra cidade. O relacionamento abusivo traz muito isso, né? Traz. De você sair e você viver em função daquela pessoa. Sim. Até porque ele precisa te manter, né, sobre o domínio, né? Então, muitas mulheres vivem hoje diversos relacionamentos e elas não percebem, né? Como que você percebeu? Eu não percebi. Eu tinha 16 para 17 anos, era nova. Essa questão da falta de autoestima trazia muito essa dependência emocional em quem quisesse me oferecer qualquer coisa em relação ao afeto, né? Então a minha vida passou a girar em torno daquele relacionamento e eu passei a aceitar toda a migalha de afeto que tinha. E como eu não tinha um bom relacionamento assim afetivo na minha casa, eu sempre tive essa sensação de rejeição, de eu ser um problema, de eu ser um incômodo. Então eu fui buscar isso fora do meu lar. Mesmo a minha mãe sendo muito amorosa, mesmo a minha mãe dando o melhor que ela podia me dar, eu achava que eu precisava encontrar felicidade em outro lugar. Então eu fui viver em outra cidade e aí fui trabalhar com vendas em outra cidade. Passei a me conectar com outras pessoas, jovem muito jovem. Cheguei a marcar casamento, né? Porque eu sempre fui cristã, então mesmo afastada da igreja eu ainda tinha os meus princípios. E tipo assim, casamento marcado, tudo pronto, eu separei. Você tomou a decisão, enxergou, né, o que estava acontecendo. E foi um boom, tinha acabado de fazer 18 anos. Tava no auge, assim, do que eu vou fazer. Você teve um filho nesse relacionamento? Depois do relacionamento, mas eu terminei. E aí eu entrei 8 meses em depressão profunda. Larguei escola, larguei trabalho. Nessa história, gente, conta. Larguei tudo e me perdi, assim, em relação à minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu queria fazer, eu não vivia mais. Foi uma época que eu comecei transição capilar, cortei o cabelo todo. E aí me olhava no espelho, não me enxergava, não me via, não via valor em nada, não via beleza na vida. E aí a minha mãe teve a brilhante ideia de fazer o quê? Me trazer pra Macaé. Pra eu lembrar de uma das melhores fases da minha adolescência. E a sua mãe ainda estava com esse relacionamento? Tava, até hoje ela tá, né? E, assim, não tem como contar tudo, porque é muita coisa, mas, assim, muito do relacionamento da minha mãe, dos problemas que eu via no relacionamento da minha mãe, eram fruto dessa projeção de rejeição que eu criei dentro de mim. Eu sou apaixonada pelo meu padrasto, ele é como se fosse um pai pra mim. Ele ocupa esse lugar de pai, né, muito mais presente. E não tem nada de errado com o relacionamento dela. Mais de 20 anos de relacionamento, tem uma irmã. Eram as coisas que você vivia e que você foi trazendo ali para essas realidades que acabou atrapalhando, né, durante um período, o relacionamento de vocês. Sim. A autoestima, eu falo muito isso para as minhas clientes, ela move tudo que a gente faz. Às vezes eu converso com as minhas clientes sobre colocar um brinco, mesmo estando em casa, arrumar o cabelo, colocar um acessório. Ah, mas eu não saio. Mas isso é importante. Porque quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê, parece que o mundo ganha mais cor. E quando é ao contrário também. O mundo fica cinza. Tudo tá errado, tudo. Os problemas do mundo é a sua. Você é o pivô de tudo, seja de positivo ou negativo. E isso acontecia muito comigo na fase da adolescência. Eu olhava para tudo ao redor e achava que a culpa era minha. Eu sou o problema. Eu sou, sabe? Quando eu converso com a minha mãe sobre essas coisas, sobre esses episódios da minha adolescência, minha mãe fala que não é como eu enxergo. Que não é assim. Mas eu vivia aquilo, era a minha realidade. Era a sua lente. Pra mim, lente das suas emoções. Era aquilo ali. E aí eu passei esse período de depressão, foi um período difícil, voltei a Macaé pra tentar me reencontrar, passei 2 meses aqui, voltei, foi quando eu tive o meu primeiro envolvimento com meu esposo hoje, que foi nessa época, voltei pra casa, e aí quando eu voltei pra casa,
já estava crescendo dentro de mim aquela sensação de que eu precisava mudar por fora, porque aquilo já existia dentro, sabe? Quando eu vim para Macaé nesse período, eu tinha 19 anos, eu conheci pessoas novas. E essas pessoas me mostraram uma versão de mim que eu não conhecia, ou que talvez tivesse guardada durante muito tempo. Quando eu voltei para Salvador, eu voltei com essa percepção de mundo, de que existia alguém dentro de mim que precisava sair. E aí é o conflito. 19 anos, eu já tinha outra percepção de mundo, eu já tinha outros objetivos de vida, e aí começou o conflito entre o externo e o interno, né? Eu sou uma pessoa que eu não vejo no espelho e eu preciso me ver dessa forma. Como assim? Você não se olha no espelho? Eu olhava pro espelho e eu não via quem eu queria ver, sabe? Eu me sentia uma pessoa, mas eu aparentava outra. Não se reconhecia. Não me reconhecia. E foi foi o meu primeiro contato com essa questão de estética, com essa questão de ser quem você quer ser, mostrar pro mundo o que a pessoa tá vendo. Eu quero que você veja o que eu vejo. Só que eu me conheço, você não. Então a minha aparência precisa mostrar pra você quem eu sou. Aí foi o meu primeiro contato com essa questão de aparência. E aí é uma construção, né? Porque ninguém chega do dia pra noite. A construção interna, eu me reconciliei com Jesus também, porque era um conflito. E a gente sabe que nessa questão espiritual também influencia muito. Sim. E aí eu fui galgando outras coisas. Nesse período eu tive uma recaída, tive meu primeiro filho. Com esse relacionamento eu precisava ainda... Com esse relacionamento, meu relacionamento que tinha sido abusivo. E aí eu me vi mãe, solteira, sozinha. De um relacionamento. De um relacionamento que eu sabia que não ia pra frente. E sem muito apoio. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas eu já tinha na cabeça quem eu queria ser e o que eu precisava alcançar. Então voltei a estudar, fiz um curso técnico e comecei a trabalhar. E aí eu trabalhei na área administrativa, que era um sonho da vida, ser auxiliar administrativo. E aí depois eu falei, agora não é isso que eu quero. Não se viu naquele lugar. Não me vi. E aí foi quando eu disse, agora eu vou para vendas, que é o que eu sou boa. E foi quando eu comecei a trabalhar no saque da Caixa Econômica, onde eu passei 4 anos até eu abrir a DK. Lá eu tive relacionamento com diversas pessoas, relacionamento interpessoal que eu falo, né? Eu aprendi muito ao atendimento ao público, o lidar com pessoas. E trabalhar na Caixa são grandes desafios, muitos. Ainda mais no saque. Sim, muitos. Mas pra mim foi um grande aprendizado. Uma empresa com mais de 1.200 pessoas, um atendimento com pessoas do mundo inteiro, porque eu atendia pessoas de todos os estados, né? E passava informações diferentes, tinha que lidar com pessoas diferentes, emoções diferentes. Era tudo muito intenso. Então eu percebi que eu amava aquilo. Claro, superando os desafios que a gente tem que superar no CLT, né? A cobrança, a dificuldade, veio pandemia, tudo isso moldou quem eu sou hoje. E aí quando eu saí desse emprego, eu disse, o que eu quero fazer da vida? Eu quero usar o meu dom, que eu considero um dom que Deus me deu, ao meu favor. Eu disse, agora eu preciso achar uma coisa que vá me trazer um retorno financeiro, porque eu tinha um filho pequeno e eu ainda era sozinha. E estava na Bahia. E estava em Salvador. E lidar com um propósito. Eu não quero fazer algo à toa. E o que me ajudava muito quando eu comecei a trabalhar na Caixa? Eu estava sempre muito arrumada. Eu sempre gostei muito. Do meu jeito, né? Porque hoje eu olho as fotos e eu digo, meu Deus. Mas era o que tava na época, gente, também. Eu dizia assim, não posso sair de qualquer jeito. Eu acordava 1 hora. Eu tinha um percurso de 2 horas. Eu acordava, tipo, às 6. Eu tinha que estar no ponto pra estar no trabalho às 8. Então eu acordava às 5 pra me arrumar cabelo, fazer maquiagem, tudo pra estar no trabalho às 8. E era um ritual todos os dias, porque eu precisava estar apresentável. Isso me ajudava a fazer um bom trabalho. Isso me ajudava a me sentir confiante. Isso me ajudava a me olhar no espelho. Influencia e já senti que eu era capaz de fazer, de encarar todos aqueles desafios. Eu falei, eu vou trabalhar com isso. Eu pensei em trabalhar com cabelo. Eu pensei em trabalhar com roupa. Era alguma coisa relacionada à beleza, alguma coisa relacionada à estética. estética. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com semijoias, vi um anúncio no Instagram, fui, peguei meu 13º. Na época, eu ainda não tinha saído da empresa, mas a gente já sabia que a empresa ia fechar e todo mundo ia ser demitido.
Eu falei, não quero trabalhar mais pra ninguém. Peguei meu 13º, R$420 na época, fui numa dessas lojinhas de biju que falava, invista 420 e ganhe 1.500. Eu disse, opa, eu quero isso pra mim. Fui lá, fiz, a organização muito detalhista, tem no meu Instagram, inclusive, vídeos agora, né, que a DK fez 5 anos, eu fui pra Bahia e eu peguei as pessoas que começaram comigo, os meus amigos que me ajudaram, e a gente fez um vídeo contando um pouco de como foi isso. E ficou muito bacana. Aí fui com um amigo, a gente comprou as peças, ele era bom com filmagem, que eu não sou nada boa com isso. E aí a gente fez tudo, criou o Instagram e bombou. Primeira coleção, acabou de vez. Fiz segunda coleção, rápido, porque eu era muito boa. E aí veio os desafios de fornecedor ruim, peças sem qualidade, começou tudo aquilo. Processo do crescimento, né? Porque a gente passa por esse caminho, né? De entendendo mais sobre o negócio, sim, os detalhes. Então, quando começa, a gente começa só começando. Sim, e eu não sabia nada, eu só sabia que eu sabia vender, que eu queria vender beleza. Então, eu convencia as pessoas de que ela ia ficar bonita com aquilo, de que aquilo ia ser muito bom pra ela comprava, e depois vinha a dor de cabeça. Ficou verde, ficou preto, me deu alergia, não sei o que, e aí eu fiquei, meu Deus. E agora? E é meu nome. É, e tipo assim, já tava rodando, né? Só rodou a cidade grande, mas eu conheço muita gente. Então já tava assim, várias pessoas, e agora? Quando eu cheguei, dezembro, isso foi novembro, em dezembro, eu vim passar férias em Macaé. Tava desempregada, adorava Macaé, sempre adorei. Falei, eu vou passar férias em Macaé. Cheguei aqui, reencontrei meu esposo, ele disse, você não volta mais. Sério? Então foi romance de lá atrás. Lá atrás. Eu conheci ele no Matias Neto, na época que eu tinha 14 anos. E ele já se apaixonou por você? A gente era amigo. Ele tinha a namoradinha dele, eu tinha o meu, nada demais. Depois, já com 19, foi que a gente veio ter o primeiro contato, assim, romântico. Então, aí ele se apaixonou. Dizendo ele, não sei não, mas ele... Ué, tá até hoje? Pois é, depois que eu cheguei aqui, ele não me soltou mais. Eu costumo falar que ele me amarrou aqui, né? Que ele disse, você não volta, vai ficar. Eu falei, eu tenho uma vida. Você não tem uma vida, você tem o que lá? Nada. Eu tenho minha casa, eu já tinha minha casa própria, sim, lá, né? Minha loja que eu tava tentando construir lá. Eu falei, eu vou fazer o que aqui? Você vai ficar, vai construir tudo aqui, você é capaz, você pode. Né? Porque eu tava ainda pegando seguro da minha outra empresa. E eu falei pra ele, ó, se meu seguro acabar e eu não conseguir nada aqui, eu vou voltar. E aí ele fez isso, né? Pra eu conseguir um trabalho aqui, pra eu ficar. Eu consegui, fiquei. E ele, vamos ficar junto e vamos casar, porque, né, ele já queria se mudar pra minha casa. Eu falei, não, vamos casar, vamos. Casamos, graças a Deus, né, tivemos um filho, estamos aí até hoje. Tem quantos anos de relacionamento? Já tem 5 anos, desde 2020. E vocês já se conhecem há muitos anos? Há muitos anos, mais de 10 anos, 15 anos. Nossa, e aí você contando, né? Hoje eu estou aqui, gente, com as peças da DK também, né? A gente precisa usar dos acessórios como também parte dos nossos looks, parte da nossa imagem, né? Porque hoje a gente vai falar sobre isso também. O acessório, ele faz muita diferença. Sim. Ele traz muita autoridade. Às vezes até mais do que a roupa, né? Com certeza. Hoje eu tava justamente falando isso no Stories, né? O quanto que é importante a escolha ser intencional. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu vou botar isso aqui porque é bonito, nem sempre. Às vezes o bonito não vai comunicar o que você quer. Às vezes o bonito não vai ser o que você precisa. Eu gosto muito desse brinco, mas de repente esse brinco não vai ser estratégico, não vai ser intencional para você naquele momento. E principalmente quem trabalha com imagem, né? Sim. Que a gente precisa estar o tempo todo pensando nesses detalhes e ter alguém que nos conduza nesse processo, faz com que seja mais leve, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, tá, gente? Daquelas que põe, gostei e tal, vamos usando, e agora a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Mas voltando um pouquinho na história da Andresa, foram muitas etapas, né? Muitas etapas. E desde lá de trás, eu pedi pra você contar um pouco, porque tem muitas mulheres que vão nos ouvir, vão nos ver, e que podem se identificar dentro da sua história. Sim. Né? Você teve lá atrás esses problemas, né? Já que você já sentia a questão de rejeição, muita coisa criada por você ali de sentimento, às vezes até pelo que você via, né? Não se enxergar, a questão da imagem e os processos que você foi passando,
mas você foi tirando, foi se tornando mais forte, né? A cada processo, eu não vou parar. Eu vou seguir, eu vou vencer, vou dar um jeito, vou passar. Só que ser forte também custa muito caro. Muito. Custa muito caro. E a gente precisa entender os pontos da vida, como ela disse, não, precisa de ajuda. Se eu preciso de ajuda, eu preciso buscar essa ajuda. Porque deve ser muito desafiador, né? A gente ouvir de alguém que a gente gosta, principalmente, falar da nossa imagem, né? Então, assim, é um trauma, é algo que a gente carrega, às vezes, muito na nossa vida, porque eu costumo até falar com vocês sobre isso, né? Sim. As nossas crenças, elas gritam, né? Principalmente quando a gente vai lá fazer uma venda e a gente leva um não, quando a gente vai fazer uma venda e a pessoa não responde, eu falo, gente, grita, porque aí vem a rejeição, vem o medo do julgamento, vem o medo de ser inconveniente e vem tudo, né? Vem algo que você viveu lá na sua infância que você nem tá lembrando mais. Mas a venda, ela é incrível, maravilhosa, mas ela tem esse poder de trazer pra gente esse incômodo muitas vezes. E se a gente não aprende a amar e a tratar isso, a gente fica bloqueada na venda. Então hoje a gente encontra, né, 90% se bobear das mulheres que são travadas na parte de venda, que não é o seu caso de ser travada nas vendas. Mas às vezes lidar com o não, lidar com uma pessoa que não te dá um retorno ou não te dá um feedback como você gostaria, mexe. Então a gente precisa investir, por isso a Andressa também faz parte, né, da mentoria Vender Poder, porque ela já vende e ela quer trabalhar cada vez mais esse processo, né, para entender como passar por essas etapas internas. Porque a gente só consegue vender, gente, quando a gente confia totalmente na gente, quando a gente confia no que a gente faz, quando a opinião do outro ela não é mais um motivo paralisante. Porque a maioria dos pontos que nos paralisam é sempre o medo do outro, o sentimento relacionado ao outro. Então, acompanhando, né, ouvindo a sua história, acompanhando os seus processos e vendo essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo superar, não vou parar, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou buscar outra forma. Cara, isso é incrível, porque muitas vezes você passou por uma depressão também, um relacionamento abusivo. Sim. E você conseguiu manter essa força dentro de você de não desistir, de seguir, de dar um jeito, de acreditar. Ser forte custa. Mas olhar para a mulher que você vem se tornando hoje, com toda certeza, deve ser algo que você tem que celebrar todos os dias. Você tem que olhar e falar, putz, que mulher que eu sou. Que foda. Né? Você mudou a sua imagem. E não é só sobre imagem. Sim. Né? Você deu poder a quem você é. E o maior poder que nós temos é ser nós mesmas. E fala pra gente da imagem agora. É isso, é incrível você falar isso, porque assim, quando a gente não tá satisfeita com a nossa imagem, até pra gente aceitar o que o outro tem pra nos dar é difícil, né? E quando a gente, pegando um gancho um pouco nessa questão da vida pessoal, de casamento, pra eu aceitar tudo que o meu esposo tinha pra me oferecer, pra eu aceitar que a realidade da minha vida era diferente, pra eu aceitar que eu tava vivendo um novo que Deus tinha preparado pra mim. Levou muito tempo. Quando eu engravidei do meu segundo filho, pela questão mesmo dos meus traumas com o meu primeiro, eu parei tudo. Eu parei a loja, eu parei de vender. As minhas clientes me procuravam e eu não tinha. Eu tinha tudo em casa e eu não queria. Eu passei a gravidez toda sem vender, sem nada, eu não queria nada. E aí, quando eu voltei, né, depois que o meu filho nasceu, foi quando deu um boom assim na minha cabeça de o que ainda não tá encaixando. Eu sou boa, eu consegui conquistar clientes aqui em Macaé, eu consigo vender, o que falta? E foi quando eu comecei a buscar o conhecimento em relação à imagem. Eu via, né, podcast, eu via anúncios no Instagram falando sobre uma água no sinal é R$2, uma água no shopping é R$5, uma água no aeroporto é R$10. O que é o ambiente? É um ambiente, mas tá. E como que essa água é oferecida? Aí vinha um suco assim no copinho de plástico é tanto, numa taça é tanto, com a frutinha é tanto. Isso tem a ver com o meu trabalho. Por quê? Porque que eu já estava, né, com essa questão de querer oferecer um produto de qualidade, mas toda vez que eu oferecia uma qualidade, as minhas clientes recuavam por causa do preço. Toda vez que eu conseguia achar um fornecedor bacana, que me passava uma confiança, as minhas clientes recuavam por causa do preço, o meu faturamento descia.
E eu não conseguia alcançar clientes que estavam dispostas a investir, que entendiam a qualidade do meu produto. E aí eu comecei a pesquisar como atrair essas clientes e eu vi que a imagem fazia toda a diferença. E aí foi uma época da minha vida, eu voltei pro CLT porque eu queria investir em mim. E eu mergulhei no conhecimento. Fiz muito workshop, fiz curso, procurei cursos de consultora de imagem, não para ser consultora de imagem, mas para entender como esse universo funciona. E aí entrei nessa parte que eu nem sabia que existia, da linguagem visual. Eu sabia o que era, mas eu não sabia dar nome, eu não sabia as estratégias, eu não sabia nada. Então mergulhei em cursos, fiz vários workshops, fiz vários cursos, participei de eventos. Isso tudo levando a DK Para um outro empurrando, mas sabendo onde que eu queria chegar. E aí foi quando, em novembro de 2023, em 2024, a gente mudou pro alto padrão. Até então era DK Mimos e acessórios. E aí passou para DK Mimos e semijoias de alto padrão. Eu já sabia quem eu queria ser, eu já tinha uma imagem melhor. Eu já tinha me encontrado nesse universo e agora eu precisava alcançar esse público. E a gente escolheu o quê? Vamos fazer um Instagram totalmente novo e vamos atrás desse público específico que dá valor à imagem. E aí eu comecei, né, criei um Instagram do zero e comecei a fazer uma propaganda em cima disso. E aí foi quando as minhas clientes novas começaram a me questionar o porquê não passar essa imagem, começar a ensinar, falar sobre isso, sobre esse posicionamento, porque elas me viam e elas falavam assim: você trabalha com o quê? Com joia? Nossa, mas você parece uma empresária. Eu lembro que foi uma época que eu mudei até de igreja, as pessoas da minha igreja falavam assim: nossa, você parece rica. E eu falava assim: eu moro no Vale dos Cristais. Nossa, e você vem de longe pra cá. E eu falava, sabe, as pessoas olha o poder da imagem, olham pra né? mim e acreditam. Se eu quiser dizer que eu ando de Mercedes, elas vão acreditar. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim pra mim: por que você não tem um carro? Você tem medo de dirigir? Eu falei: cara, a pessoa não idealizou que talvez eu não tenha um carro porque eu não possa ter no momento. Não, ela foi pro lado de você não quer, opção sua. Eu falei: a minha imagem tá começando a funcionar. E aí eu comecei a construir, trazer pro lado que eu queria, né? Construir essa mensagem visual de uma mulher empresária, de uma mulher bem-sucedida, de uma mulher que tem objetivos altos, né? De que está chegando aonde quer estar. E aí as pessoas começaram a dizer: você não ensina isso. Nossa, o que você faz? Eu queria aprender a ser assim. Nossa, eu queria mudar de estilo. E aí eu sempre falo: eu não sou consultora de imagem. Você precisa de uma consultora de imagem. Esse objetivo é diferente do que eu faço. E isso eu gosto de deixar muito claro. Porque quando eu falo consultoria estratégica, as pessoas pensam que eu vou montar um look, que eu vou fazer. E não é isso. Eu ajudo elas a construírem uma mensagem visual focada em acessórios. Claro que eu ajudo sim, às vezes não uma escolha, eu falo que combinaria mais para determinada ocasião, o que seria interessante para dar espaço para o acessório fazer o trabalho dele, porque tem muito isso também, né? Às vezes uma roupa que você vai colocar não vai conversar com um acessório que seria ideal para você naquele momento. E não tem esse entendimento, né? É difícil. Então hoje o seu trabalho na sua loja, né, no seu negócio, é totalmente diferente, né, do que de uma pessoa que vende acessório ou de uma loja que vende. Você presta uma consultoria especializada para sua cliente, para ela entender quais peças realmente funcionam para ela, combinam com o estilo dela, que ela também vai ter peças ali atemporais, né, ó, que a gente põe com um vestido assim, que você põe com uma roupa mais social. Então, aprender também para as mulheres que estão nos acompanhando a fazer investimento inteligente. Porque não é sobre comprar caro ou sobre comprar barato. É sobre você fazer um investimento em algo que vale a pena. Em algo que você vai ter, que é atemporal, que você usa com vários looks, que você compõe, né? Então hoje na DK você traz muito essa imagem, né? O poder do acessório na sua imagem e a transformação que ele traz de forma assertiva, né? E intencional com a imagem que você quer passar. Eu falo sempre isso para as minhas clientes, eu até mudei, né, o slogan da DK e eu coloquei lá: semijoias que acompanham a sua fase. Porque às vezes as mulheres, eu atendo mulheres mais maduras, eu atendo mulheres mais jovens, mas todas com o mesmo propósito: comunicar alguma coisa. Ela quer passar uma mensagem através da sua aparência. E muitas das vezes a pessoa, o meu público maior hoje são empreendedoras, né?
Então, muitas vezes a empreendedora ela não tem tempo para ficar procurando uma inspiração, para ficar escolhendo o que ela vai usar, para ficar trocando. Eu escuto muito isso, eu não tenho tempo para ficar trocando de acessório todo dia pensando que eu vou usar. E o que eu faço? Eu ajudo ela a fazer escolhas inteligentes, a escolher o que vai conversar com a maior parte dos looks dela, a escolher algo que vai conversar com a rotina dela. Eu falei hoje no story sobre isso. Mas eu uso jaleco, né? Eu tenho clientes esteticistas que usam jaleco, médica, dentista. Mas eu uso jaleco, tá? Mas o que você vai usar com o seu jaleco também comunica alguma coisa. Então, a forma como você vai prender o seu cabelo, o acessório que você vai colocar, o que vai estar mais aparente, isso também faz parte. Então, às vezes, ela não tem essa noção, essa visão de que, nesse caso, ainda mais é necessário você usar acessórios que sejam intencionais. Por quê? Porque você não tem uma amplitude para colocar uma roupa, para trocar uma roupa, para sua roupa falar por você, porque a roupa está escondida. Mas eu uso uniforme. Mais um motivo. Porque você precisa demonstrar quem você é, a sua natureza, a sua personalidade, através dos acessórios, através de um penteado de cabelo, através de um brinco, de um anel. Às vezes um detalhe vai fazer toda a diferença. E a pessoa se perde nas escolhas. Às vezes erra, eu sou muito criativa, eu sou autêntica. Erra no excesso, entendeu? Eu falo, sou autêntica. Mas a gente tem que realmente aprender, né? Porque às vezes você acha que tá abafando e tá pagando. É complicado. Às vezes até em questão assim de momentos específicos, né? Eu tenho uma consultoria para eventos, que é uma consultoria à parte, uma coisa mais específica. E às vezes a pessoa quer mostrar demais naquele momento que é a oportunidade que ela tem. E, na verdade, ela precisa chamar mais atenção para o conteúdo que ela vai entregar. Sim, foi uma coisa que você trouxe para mim, né? No nosso último grande evento. Que o nosso look, ele faz parte de todo um contexto, né? E o acessório também. Então, se eu vou falar, se eu vou gesticular, né? Isso chama atenção, não chama. Até nós temos um grande evento que vai acontecer, já quero falar com vocês, no dia 11 e 12 de abril. Seja protagonista da sua história, Power Experience, é a nossa 4ª edição. E dessa vez, Power, serão 2 dias intensos. E esse evento vai trazer pra gente um contexto de mudança de mentalidade, rompimento, vai trazer ali possibilidade de você entender como aumentar o seu faturamento, como gerir o seu dinheiro, né? Falar sobre liderança. Então teremos grandes nomes aqui que farão a diferença no nosso evento. Então já coloca na sua agenda, vai lá no Instagram do Boss Mulheres de Sucesso. Na bio tem o link para você garantir o seu lugar no primeiro lote. Então corre lá, mulher. Tô te convidando para tomar a decisão de viver algo extraordinário e estar com a gente no maior evento para mulheres que Macaé região já viveu. É isso aí. E aí estaremos com a DK produzindo, claro, né, compondo o look. E, gente, trazer a história da Andresa, partilhar um pouco para vocês sobre isso, sobre como a mulher ela tem esse poder de se reinventar. E o poder da imagem, né? Na verdade, a sua história ela perpassou, né, em muitos e muitos momentos, em muitas situações, a partir da imagem. Sim. Só que você entendeu, né, depois de longos anos, que você poderia mudar isso. Então, se hoje você se encontra de alguma forma com algo que te incomode, algo que te trava, algo que te faz ali se sentir menos, né? Vá buscar ajuda. Seja na parte estética, seja na sua parte visual ali, seja com acessório, seja mais bonita para você. Acredite no seu poder. E pra gente acreditar na gente, a gente precisa investir na gente. Sim. Né? E investir na nossa imagem, né? Num contexto geral para que a gente tenha mais autoconfiança. Então, hoje eu quero que você fale para quem tá ouvindo e vendo a gente como as pessoas te encontram, né? Sobre a sua consultoria. Fala um pouquinho, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão querer conhecer esse furacão, né, que vem fazendo a diferença na vida de muitas mulheres de sucesso, tanto na parte de venda, né, quanto na parte da história de vida, quanto na parte de trazer mais poder à imagem. E uma outra coisa que eu quero falar para você, Andresa, antes de a gente caminhar aqui para finalizar, é que eu tenho muito orgulho, tá, de poder fazer parte do seu processo. Né, eu percebo o quanto você busca esse processo de mudança, essa evolução, e eu já atendi e trabalhei com centenas de mulheres, e muitas vezes essa falta de coragem de enfrentar a si mesma
elas ficam paralisadas ali. Então não é sobre nem o poder do investir, porque às vezes a gente entra sem poder investir, mas é sobre o quanto você está disposta. E eu enxergo e vejo toda essa transformação que você vem, e quando você conta a sua história, a gente acompanha em toda a sua história essa busca por evolução, por conhecimento, por transformação. Então eu tenho muito orgulho de te conduzir nessa jornada, de poder fazer parte e também de você me conduzir nessa jornada, de ter uma imagem mais compatível comigo, de me trazer para essa realidade, de ter que olhar os detalhes, que muitas vezes passa, né? Então, obrigada por acreditar e por confiar no meu trabalho, tá bom? Eu que agradeço. É muito gratificante, né? A gente entender as nossas limitações e saber que, às vezes, na maioria das vezes, se você não é capaz de superar algo sozinho, você precisa de ajuda. Né? Como eu falei aqui desde o início, eu me considero uma pessoa muito boa em vendas. Eu trabalhei nisso a vida toda, não tem como a gente não evoluir com o tempo e melhorar, né? A tendência é melhorar. Mas eu sinto que nessa parte emocional, eu tô sempre buscando melhorar. Eu preciso de ajuda. A terapia me ajuda muito, mas ter alguém que já passou pelo que eu passo, né, que já enfrentou muitos nãos, que é difícil mesmo, e principalmente nessa fase que eu tô vivendo agora, né, com outro público, que não é o público da minha convivência. Então a gente se sente um pouco limitado, poder confiar num profissional que vai me trazer essa segurança, que muitas das vezes me coloca para cima, que muitas das vezes me faz enxergar quem hoje eu tenho convicção de que eu sou. É muito gratificante. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de trazer meu trabalho, de contar um pouco da minha história. É um lado sensível que eu não costumo expor, né? Mas que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, e às vezes pode também ajudar alguém a se conectar, né? Hoje eu me olho no espelho e eu me sinto feliz com o que eu vejo. E quando não, eu sei como resolver, né? Às vezes eu preciso de um incentivo a mais e eu sei exatamente o que fazer para isso. Às vezes eu tô meio xoxa, eu olho pro espelho e eu digo, não, tá faltando um acessório melhor. Hoje eu preciso ficar mais empoderada. Ou vou para um lugar e eu digo assim, não, hoje a pessoa que vai estar comigo precisa me ver com mais força. Precisa me ver mais potente. Ela precisa acreditar mais no meu trabalho, então eu vou fazer com que ela acredite só de olhar para mim. E isso muda tudo. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho. O @ do meu Instagram é @decamimos. São semijoias de alto padrão, hipoalergênicas, pensadas para o seu dia a dia, para acompanhar a sua fase. Semijoias estratégicas, semijoias que vão te ajudar a escolher com mais facilidade, a escolher com intenção. A nossa consultoria estratégica, ela é específica e personalizada. Nós fazemos um atendimento personalizado e vamos até você, onde você esteja, onde for mais confortável para você. E isso tudo a gente conversa através de uma entrevista via WhatsApp no link da bio do meu Instagram. Então, se você tiver mais interesse em conhecer o meu trabalho, é só me chamar no direct do Instagram ou entrar em contato através do link da bio. Eu tenho certeza que a gente vai achar uma forma de te ajudar e de alcançar o seu objetivo através da sua imagem. Nossa, muito bom! E, gente, lembre-se que a DK, né, a Andresa, ela trabalha com propósito de vida. Ela viveu a transformação, ela entendeu o poder da imagem e ela trouxe isso como uma paixão. E hoje ela conduz mulheres a viverem esse mesmo processo. Parabéns. Estou muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre que quiser. Continuamos juntas, seguimos nesse processo. Durante muito tempo. Se Deus quiser, né? Mas em uma palavra, eu queria só que você falasse aqui, né? Não vou perder a oportunidade. O que você poderia dizer hoje que mudou para você a partir de entrar e de fazer parte da mentoria? Nossa, é uma palavra difícil. Ou uma frase, né? Melhor, uma palavra muito pequena. Eu acho que é autoconhecimento. Eu entrei na mentoria achando que eu ia extrair o máximo. Né? Eu já sabia o que eu queria, já sabia que você era a pessoa que eu queria naquele momento, mas com a ideia totalmente errada de quem você é, totalmente errada do que você tinha para oferecer. E eu descobri o que eu realmente precisava a partir, né, do nosso primeiro contato mentorada ali. Então, eu acho que autoconhecimento define bastante. Eu descobri algo dentro de mim que ainda precisava ser tratado, que é diferente do tratamento da terapia, né? E você tinha exatamente o que eu precisava, sem nem eu saber que eu precisava. Então, se eu pudesse definir a mentoria em uma palavra, seria essa. E em nome de Jesus, a gente ainda vai conhecer muitas outras coisas. Eu vou sair pronta, completa.
dessa mentoria. Espero, né, gente? Mas é sobre isso, é viver o processo. E cada pessoa, ela tem o seu processo. Então, dentro da mentoria Vender é Poder, a gente não trabalha algo fechado, né? Porque a Deca, pra mim, é uma pessoa, a Natália é outra, a Sayara, a Sionara, cada uma das minhas alunas, elas têm um trabalho, um negócio, mas cada uma é única. Então, o diferencial hoje no meu trabalho é trabalhar realmente com a demanda de cada uma a partir daquilo que eu vivi, a partir do que eu construí e do que eu busco. Então, hoje, se você também busca, né, alguém para te conduzir, estou aqui. Vambora vender mais, trabalhar mentalidade e vem estar com a gente no dia 11 e 12 de abril. Deca, muito obrigada. Que Deus te abençoe o seu processo, que a gente continue construindo aí muitas pontes para os nossos sonhos. Amém. Tá? Quero te lembrar para não deixar de seguir lá o nosso Instagram do Sucesso Delas Cast, o Spotify, o YouTube também, assistir lá, curtir, compartilhar com outras pessoas, porque esse programa é muito incrível para não ser compartilhado. Quero agradecer também aqui a Pomer Fruit, que é uma parceira nossa aqui, da roça direto para sua mesa. Que orgulho ter empresas tão sérias, tão incríveis comigo. Quero agradecer também a Macaense Offshore, lá em nome da Priscila e do Juan, uma família linda, né, com um propósito de vida para te atender, para trazer para você toda a parte de obra, seja no offshore, seja na sua casa, de uma forma leve. Então aqui a gente tem os melhores parceiros. E se você quiser ser um parceiro do Sucesso Delas também, manda um direct pra gente, que vai ser uma honra ter a sua empresa, a sua marca aqui. Muito obrigada e boa noite.